Damos as boas-vindas a você que decidiu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós damos início ao livro de Números. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois vamos ler algumas passagens que usaremos como base no nosso estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos dirija. E eu convido você agora para fazer isso junto comigo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha. Queremos te pedir também que Tu nos orientes, Senhor, e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender neste estudo. Em nome de Jesus, amém. Convido você então para lermos juntos o texto que nós selecionamos aqui no livro de Números. São 3 trechos pequenos. Números, no capítulo 1, os 4 primeiros versículos, depois Números no capítulo 10, os 4 primeiros versículos também, e finalizando o versículo 33 e 36 desse capítulo 10. Vamos lá então, no livro de Números, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte: No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Agora vamos lá ao capítulo 10, onde nós lemos também os 4 primeiros versículos. E aí a palavra nos diz: O Senhor disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas para você, para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. E lá no final desse capítulo, mais lá para o final, nos versos 33 a 36, nós lemos o seguinte: A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Esse é o texto, então, que nós usaremos aqui. Vamos fazer menção a alguns desses versículos. O livro de Números começa com os israelitas acampados ao pé do Monte Sinai. Este livro de Números é o quarto livro, melhor dizendo, do Pentateuco, possivelmente também escrito por Moisés, como os demais. Os israelitas ficaram acampados nesse lugar, ao pé do Monte Sinai, por cerca de 1 ano após saírem do Egito. O nome de Números para o livro tem a ver com 2 censos feitos entre o povo de Israel. Um desses censos ocorreu no primeiro ano da jornada, ainda lá na base do Monte Sinai. E o outro ocorre ao final dos 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, lá nas planícies de Moabe, próximo à entrada de Canaã. No original hebraico, o nome do livro é No Deserto, por razões óbvias, porque grande parte, ou se não toda a parte do livro, os episódios acontecem no deserto. O povo estava sendo estruturado para se tornar uma nação. Essa estruturação começou mais cedo, quando eles foram libertos do Egito, seguindo depois dessa libertação do recebimento de uma Constituição. Essa Constituição era formada pelos 10 mandamentos e as demais leis.
Mas, para se tornar uma nação de verdade, eles precisariam ter um território. E no caso de Israel, esse território ainda precisava ser conquistado. Eles estavam se organizando também como uma força militar para se deslocar e para entrar em Canaã, que era a terra prometida. E durante esse deslocamento, que acaba levando 38 anos, é que ocorrem, durante esse tempo todo, é que ocorrem vários episódios relevantes na história daquele povo. O período coberto pelo livro de Êxodo e Levítico não foi mais do que 1 ou 2 anos, enquanto que o de Números demora cerca de 38 anos. Esse período ocorreu possivelmente entre 1445 e 1406 a.C. Ele vai desde o recebimento da lei, que ocorreu lá na base do Monte Sinai, até a efetiva preparação do povo para a entrada na terra de Canaã. O propósito do livro foi fornecer instruções aos israelitas durante a jornada pelo deserto que os levaria até Canaã, bem como prepará-los para a conquista da terra. O livro vem após Levítico, mas o seu contexto está ligado ao final de Êxodo e ao começo de Deuteronômio. O livro de Êxodo, ele descreve o livramento do povo de Israel da escravidão do Egito e o estabelecimento de uma nova aliança com Javé, incluindo nessa aliança a entrega da lei lá no acampamento na base do Monte Sinai. Levítico detalha aspectos da lei, mas sem entrar na narrativa histórica. Essa narrativa ela só é retomada em Números, no livro de Números, onde é narrada a organização das tribos de Israel em termos primariamente militares. O objetivo era preparar o povo para a entrada e a conquista da terra de Canaã. No próximo quadro, nós temos aí uma apresentação que mostra um mapa e a pergunta: quem seriam os destinatários primários do livro? Esse mapa vai nos ajudar a responder essa pergunta. Também o que vai nos ajudar a responder a pergunta é entender que o livro de Números se divide em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 10, que é essa que nós estamos vendo nesse estudo, é a preparação do Sinai da geração antiga. Que geração antiga é essa? A geração de israelitas que saiu do Egito. A segunda parte, que vai do capítulo 11 ao 25, fala do fracasso dessa antiga geração, que será objeto do próximo estudo. E a terceira parte do livro de Números, que vai do capítulo 26 ao 36, ele fala a preparação da nova geração. Que nova geração é essa? São os filhos da primeira geração que vão nascer no deserto durante aqueles 38 anos. Esses é que vão chegar ao final da jornada relatada lá nessa terceira parte, capítulo 26 a 36. Bom, mas então quem seriam os destinatários primários do livro? Embora o livro, na sua maior parte, descreve os assuntos das pessoas da primeira geração, da geração do Êxodo, aqueles que saíram lá do Egito, seus ensinamentos são direcionados principalmente aos seus filhos, à segunda geração, que era formada, como eu mencionei, por pessoas que nasceram ao longo da jornada, nasceram no deserto. E que, finalmente, esses que nasceram no deserto é que deveriam entrar e conquistar a terra de Canaã e tomar posse dela. Esses, então, é que foram os destinatários principais do livro de Números. E esse mapa que você pode ver aí no quadro, ele mostra a jornada, a saída múltipla, jornada, várias idas e vindas do povo de Israel desde o Egito, lá na terra chamada Goshen, que aparece aí, onde eles habitavam. Então eles vão se deslocar para o sul da península do Sinai, onde possivelmente é ali que estava o Monte Sinai. O Monte de Sinai é um conjunto de montanhas, e existe uma específica em que eles acamparam, na base da qual eles acamparam, e a partir dali eles vão marchar. Depois de 1 ano e 3 meses eles chegaram até essa base, depois mais 1 ano acampados. A partir disso é que eles vão até Cádiz, que aparece aí no mapa, que é objeto do estudo seguinte que nós vamos fazer. E a partir de Cádiz eles têm uma experiência marcante lá, muito marcante na narrativa do livro de Números, e eles vão então andar, e por isso que tem esses desenhos das rotas, vão subir, vão descer e vão passar 38 anos
até finalmente entrarem na terra de Canaã, lá em cima. Cádiz já era perto da terra de Canaã, mas eles não vão entrar naquele momento e vão dar a volta e ficar peregrinando pelo deserto, como nós veremos daqui a pouco. No próximo quadro, nós chamamos a atenção para o tema e finalidade do livro. Números está ligado à contagem do povo, mas não se restringe apenas a esse assunto. Ele tem como propósito abordar esses 48 anos, ou 38 anos, ou 40 anos, né? São 2 anos iniciais, mais os 38, e no fundo 38 anos de peregrinação dos israelitas pelo deserto. Era uma jornada que deveria ter durado apenas 12 dias, mas tornou-se uma experiência de muitos anos, desses 38 anos. Foram anos repletos de vitórias e derrotas. As derrotas foram por conta da descrença e da desobediência do povo. Existem partes do livro de Números que são muito difíceis de ler. São aquelas partes que têm genealogias e as partes que têm instruções para os sacerdotes, instruções de toda a ordem, que são realmente difíceis de nós lermos e extrairmos lições para a nossa vida. Estão lá por algum motivo, toda a palavra é inspirada por Deus, tem algum motivo, mas certamente são as partes mais difíceis de ler. Mas o livro também há relatos marcantes, episódios interessantes que nos trazem lições valiosas. Algumas delas serão temas desses nossos estudos, 3 estudos que nós estamos falando, desenvolvendo sobre o livro de Números, dentro dessa série sobre o Pentateuco. O livro mostra a consequência daqueles que não têm fé nas promessas de Deus. Além disso, Números nos ensina que, embora tenhamos desertos a atravessar em nossa vida, nós não precisamos permanecer nesses desertos. Um outro tema que nós encontramos no livro, importante, certamente importante, é o cuidado contínuo que Deus demonstra em relação ao povo de Israel. Em várias vezes, independentemente da rebelião e da incredulidade deles, Deus continua milagrosamente suprindo as suas necessidades e continua ajudando-os para que eles pudessem seguir a jornada. Começa essa tensão que Deus coloca em relação aos israelitas, começa por dirigi-los pelos caminhos, pelas trilhas do deserto. Ele vai lhes fornecer alimento, vai lhes fornecer água. Ele continuou com todas as teimosias do povo, ele continua a amar e perdoar o povo, mesmo quando eles reclamavam, murmuravam, resmungavam e se rebelavam contra ele. E aí é interessante que nós olhamos lá para o passado da história de Israel e aquilo nos parece talvez muito distante de nós, mas o interessante é que todo esse comportamento parece muito com o que acontece com os crentes hoje, que fazem parte do povo Israel espiritual. Então, esse Israel espiritual, muitas vezes, continua se comportando como aquele Israel histórico desses tempos aqui do livro de Números. Nós temos aqui no próximo quadro uma observação sobre o contexto sociocultural. Esse contexto se inicia em Êxodo e Levítico, com o povo acampado lá na base do Monte Sinai, e acaba por onde eles, durante o tempo em que eles ficaram lá acampados de 1 ano, como mencionamos. No capítulo 13 e 14, tema do próximo estudo, Israel chega na fronteira da Terra Prometida, mas eles se recusam a entrar na terra, e nós vamos ver por quê. Por volta do capítulo 20, o povo move então para a região de Cádiz, norte do deserto de Parã, e a partir desse ponto passam a peregrinar pelo deserto nos 38 anos seguintes. E durante esse tempo o povo vive como nômade. Embora o relacionamento com Javé estivesse em crise, não houve um rompimento. A coisa continua havendo um relacionamento. Por conta disso, os israelitas permanecem de alguma forma comprometidos com a aliança feita com Javé lá no Monte Sinai. Até porque todo aquele período de peregrinação, de certa forma, fazia parte dos propósitos de Deus. Seria uma oportunidade para o povo se tornar um povo melhor, antes de entrar na Terra Prometida. Muitas vezes as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem guardado para nós,
são postergadas por conta de decisões erradas que nós fazemos. Deus, em sua misericórdia, mantém o seu intento de nos abençoar, mas diversas vezes vai retardar o tempo quando isso deverá acontecer. Ou seja, ele vai retardar a bênção que está guardada para nós. Nesse meio tempo, ele espera que nós venhamos a aprender alguma coisa, nós venhamos a nos transformar, nós venhamos a mudar alguma atitude nossa, alguma coisa vai acontecer do nosso lado para que nós saiamos daquela situação que nos impede de receber as bênçãos de Deus. De certa forma, foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles tiveram a bênção da entrada na Terra Prometida postergada, e muito postergada, 38 anos postergada por conta de algumas coisas que ocorreram e que, como mencionei, nós vamos ver isso no próximo estudo. Quando lemos sobre a peregrinação dos israelitas pelo deserto, é importante observar o tipo de deserto que nós estamos considerando. A palavra hebraica no texto original para deserto tem a ver com lugar onde se conduz rebanhos. Portanto, não era um deserto completamente árido, mas um lugar de pouca vegetação, apenas com algumas árvores. A precipitação pluviométrica nessa região era muito pequena, apenas poucos milímetros de chuva por ano. Não era uma terra totalmente árida, mas o pouco de chuva que ela recebia não era suficiente para permitir o cultivo. No próximo quadro, dentro desse nosso panorama sobre o livro de Números, abordamos aqui a questão do tema teológico principal do livro. Esse tema tem a ver com a rebelião continuada de Israel. Números contém muito material que é semelhante aos livros de Êxodo e Levítico. Isso ocorre em termos das questões de legislação, dos direitos, dos regulamentos dos levitas e sacerdotes. No entanto, a narrativa do livro de Números faz com que ele seja um livro diferente. Esse é um fato importante para obtermos mensagens e lições práticas para a nossa vida. É através das narrativas que Moisés registra de forma, durante muito tempo, a contínua murmuração do povo. Moisés registra essa murmuração, essa rebelião durante os 38 anos. Eu não sei como é que ele não ficou cansado de registrar tantas murmurações. Aqueles a quem Deus havia redimido da escravidão do Egito, a quem ele havia demonstrado graça lá no Monte Sinai, aquele que havia feito maravilhas, desde abrir o mar para que eles pudessem atravessar, a esse Deus, os israelitas responderam com indiferença, com ingratidão, em repetidos atos de rebelião. A geração de israelitas que saiu do Egito não chegou em Canaã, aquela primeira geração, mas os seus filhos chegaram. Veremos em um próximo estudo que a geração dos israelitas que viveu no deserto, ou melhor, que nasceu no deserto, foi aquela que finalmente entrou na Terra Prometida, e isso nos 40 anos depois da saída deles lá do Egito. O motivo para isso foi que os israelitas, de maneira desafiadora, se recusaram muitas vezes a obedecer a Javé, inclusive uma grande desobediência foi que eles se recusaram a entrar em Canaã na primeira oportunidade que eles tiveram, logo após o tempo em que eles estiveram acampados no Monte Sinai, que eles começaram a jornada, surgiu a primeira oportunidade para eles entrarem na terra e eles se recusaram, eles não quiseram. Eles então experimentaram o julgamento de Deus, por conta daquela reação deles, e acabaram então entrando muito tempo depois na Terra Prometida. Na véspera de sua entrada na Terra Prometida, apesar da nova geração ter vivido todas aquelas experiências dos seus pais, de serem teimosos e Deus postergar as bênçãos, etc., quando chega na hora deles entrarem na Terra Prometida, naquele final dos 40 anos, eles também vão demonstrar rebeldia em relação a Javé. Vale notar que durante todos esses anos de rebelião, Deus garantiu a sua aliança com o povo, garantiu que ela não seria revogada, não seria cancelada.
No próximo quadro, tem a ver com os primeiros 4 capítulos que nós lemos do capítulo 1 de Números, que fala do recenseamento do povo. Números relata a realização, na realidade, relata a realização de 2 censos entre os israelitas. O primeiro deles aparece nesse trecho em que nós lemos, do capítulo 1 ao capítulo 4, e teve como objetivo, como alvo, a primeira geração dos israelitas, aquela geração que saiu do Êxodo, junto com os agregados que também saíram, os povos agregados, né, os outros não israelitas que saíram junto com eles. O segundo censo vai aparecer lá em Números 26. Ele foi direcionado para a segunda geração, aqueles que nasceram no deserto. Esses eram os que deveriam entrar na Terra Prometida e para quem o livro foi basicamente dirigido, como nós comentamos anteriormente. Nesse primeiro censo, Moisés e Arão deveriam contar e identificar todos os homens capazes com mais de 20 anos de idade. Esse primeiro recenseamento tinha um objetivo militar. E qual seria esse objetivo? O objetivo era contar todos aqueles que fossem capazes para sair para a guerra. Essa contagem, nós não lemos no trecho que nós selecionamos, mas está registrado lá no livro, ela chega a quase 600 mil homens, que acabou essa contagem, esses homens acabaram formando o exército de Israel que iria prosseguir a jornada. A narrativa de Números enfatiza que o fato de que a nação de Israel estava sendo organizada daquela maneira significava que ela estava se preparando para invadir mesmo, para ocupar a Terra Prometida. A expectativa de início de entrada na Terra era que essa entrada ocorreria apenas algumas semanas depois da realização daquele censo. Mas nós vamos ver que não aconteceu dessa maneira. O segundo censo, além de contar os soldados novamente, e por que contar os soldados novamente? Porque aquela primeira contagem havia sido feita há 30 anos atrás, 38 anos atrás. Lá adiante, os soldados eram outros, eram os rapazes, os meninos, os rapazes que acabaram compondo o novo exército de Israel depois. Então, esse segundo censo vai fazer essa contagem e também vai fazer outra coisa. Ele vai fazer uma divisão, em função do número das pessoas, uma divisão dos soldados e das pessoas por cada uma das tribos. Isso visando a ocupação da terra. Eles precisavam depois ter um critério de divisão da terra em função do tamanho das tribos. No próximo quadro, nós comentamos sobre aquela leitura que nós fizemos das trombetas de prata que aparecem lá em Números 10, nos 4 primeiros capítulos. As últimas orientações dadas no sinal antes da partida tratam da fabricação e do uso de 2 trombetas. Elas deveriam ser de prata e seu uso deveria o objetivo era coordenar a mobilização do povo e sua marcha através do deserto. Um possível motivo para isso é que nem sempre os israelitas tinham total visibilidade da nuvem. A nuvem era o GPS dos israelitas, era o guia deles que indicava por onde eles deveriam andar. Mas nem sempre a nuvem estava visível para todos ao mesmo tempo. Isso por conta do tamanho do acampamento deles, o acampamento para acomodar talvez até 2 milhões de pessoas, era um quadrado de quase 4 quilômetros de lado, um acampamento muito grande. E quando eles também estavam se deslocando, aquela caravana de todas aquelas pessoas com equipamentos, materiais, e eles por si só, era muito longe e talvez quem estivesse lá no final não pudesse ver a nuvem direito, porque a nuvem sempre ficava na parte frontal, em cima da arca, né, em termos do deslocamento da caravana. Então havia necessidade de alguma coisa a mais além da nuvem. Daí o uso das trombetas. O uso das trombetas iria ser o uso deveria ser para ajudar nessa sinalização, nessa mobilização do povo. Embora o povo devesse ser guiado pela nuvem, era necessário alguma coisa a mais, como nós comentamos, alguma coisa que ajudasse no controle, e isso era feito pela sinalização sonora, né, por conta do uso das trombetas. O objetivo é que eles marchassem de forma cerrada, eles estavam marchando de uma forma militar, e isso tinha um propósito. Certamente, o deslocamento deles seria observado de longe pelos cananeus e por outros povos. Se estivessem marchando em uma formação militar,
a imagem que passaria seria altamente dissuasora, altamente, uma pressão muito grande, né? Altamente uma pressão enorme em quem estava vendo aquela grande caravana e uma parte dela com soldados preparados para o combate. Então era uma estratégia também de impressionar os inimigos. As trombetas, elas completam, portanto, os meios de direção usados por Deus. Era importante que toda a nação estivesse pronta para começar a sua marcha sagrada a partir do Monte Sinai, da base onde eles estavam acampados, até a Terra Prometida. Vale notar que as trombetas poderiam ser tocadas de várias maneiras, produzindo sinais diferentes, produzindo códigos com significados distintos. A nuvem que representava a presença de Deus não era suficiente. Alguém pode perguntar, olha, mas puxa, a nuvem sozinha não poderia dar conta disso? A nuvem representava certamente a liderança divina, mas as trombetas representavam a parte humana da liderança. E isso ilustra como Deus frequentemente usa a instrumentalidade dele, a instrumentalidade humana, melhor dizendo, junto com a sua soberania, junto com as suas ações, para realizar a sua vontade. Posteriormente, os sacerdotes também passaram a usar essas trombetas para chamar o povo às armas. E também usavam as trombetas nos momentos alegres, nas festas de Israel, e também quando a cada mês, o primeiro dia do mês se iniciava, as trombetas eram tocadas. No próximo quadro, finalmente chegamos à partida do povo de Israel rumo a Canaã. Depois de terem passado um bom tempo acampados lá na base do Monte Sinai, preparando-se para seguir viagem, o povo finalmente levanta acampamento. Tudo que Moisés registrou como tendo ocorrido entre Êxodo 19 e Números 10 ocorreu durante os 12 meses que os israelitas permaneceram na base do Monte Sinai. A nuvem que os havia guiado até então começa a se mover novamente. O povo a acompanha com a ajuda dos toques das trombetas. As tribos se deslocam em grupos de 3, em uma ordem já pré-estabelecida. O tabernáculo é transportado em uma sequência tal que pudesse ser erguido no próximo acampamento antes que chegassem os objetos sagrados. Com isso, os objetos sagrados que decoravam, que compunham o interior do tabernáculo, poderiam ser colocados imediatamente dentro da tenda assim que eles chegassem. Para os inimigos observadores que estivessem eventualmente olhando aquela movimentação toda, o tabernáculo, como sendo a casa de Javé, tornava a presença dos israelitas ainda mais impressionante e ameaçadora, né? A primeira etapa da viagem foi uma caminhada de 3 dias. Isso aparece no verso 33 a 36 que nós lemos. Eles haviam partido animados, guiados pela nuvem que pairava sobre eles. A conclusão triunfante desse capítulo aprofunda o contraste com o que vem no capítulo 12, 13 e 14, capítulo seguinte, objeto do estudo da próxima semana. Isso porque as cenas seguintes que nós vamos ver no próximo estudo contrastam com essa alegria e com essa positividade que eles estavam demonstrando nesse momento. No próximo e último quadro, nós temos alguns pontos para refletir em termos de conclusão. Na realidade, 2 pontos na nossa conclusão. O primeiro é que a primeira coisa dessa nossa conclusão é quanto a uma metáfora do deserto e o que isso nos comunica. A experiência de Israel no deserto serve como uma metáfora, como uma figura de linguagem para nossas experiências de vida. Isso ocorre quando nós enfrentamos adversidades que nos desafiam a manter a nossa fé em Deus. O livro de Números nos lembra que Deus poderá estar conosco durante todos os momentos da nossa vida, sejam momentos bons ou momentos dolorosos. Diversas pessoas que passaram por alguma situação difícil de ordem física, emocional ou espiritual, frequentemente interpretam
ou sinalizam que essa experiência que eles tiveram é como se elas estivessem passando, vivendo em um deserto. Ler o livro de Números é uma boa recordação de que Deus nos acompanha em nossas jornadas, sejam elas um lugar fértil ou sejam elas um lugar de deserto. A segunda conclusão é uma pergunta: o que podemos aprender da rebelião continuada do povo de Israel? Pode-se dizer que o tema teológico mais relevante do livro, como creio que nós já mencionamos, livro de Números, é essa rebelião teimosa e continuada do povo contra Javé. Algo que vai ficar, inclusive, mais visível quando estudarmos os próximos capítulos. A partir disso, muitas aplicações podem ser obtidas por quem se propõe a estudar esse texto sagrado. O que encontramos hoje em nossa sociedade e mesmo em nossa vida pessoal é um paralelo com vários dos eventos que são narrados em Números. Deus tem um propósito de que todo ser humano possa entrar na Terra Prometida. Entrar na Terra Prometida, hoje, começa por aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O livro nos ensina também e na pessoa que confia no Senhor, aquela que confia no Senhor e segue os seus mandamentos, receberá bênçãos. Quem não confia e não obedece, perderá as bênçãos ligadas às promessas de Deus. Isso simplesmente é uma consequência lógica da desobediência. Esse é um mecanismo que fica bem visível no desenrolar do livro de Números. Quase que podemos chamar esse livro de livro das murmurações, pois do começo ao fim ele é permeado com algum tipo de rebelião dos israelitas contra Deus. Minha oração é que possamos aprender com as vitórias e os erros dos israelitas do Antigo Testamento e que isso possa nos ajudar a vivermos de forma melhor e de forma mais sábia. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou do estudo, fale dele para os seus amigos, dê o seu like ou se inscreva no canal se você ainda não fez isso, para poder receber as notícias das próximas publicações que viermos a fazer. No próximo quadro você vê um panorama dos nossos estudos, onde você pode ver toda a sequência que nós já estudamos e os próximos estudos também. Deixo com você, então, um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.